Bem-vindo todos ao episódio mais especial do ArcFlow Podcast. Ele não tem número, ele é o principal, porque eu tô aqui hoje com meu pai, meu mentor, meu gestor, meu orientador de vida, uma pessoa que eu tenho um grande orgulho e honra de ter aqui sentado comigo para a gente ter um bate-papo e compartilhar isso com vocês. Bom dia, pai. Bom dia, minha filha. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Graças a Deus também, tudo bem. Vamos em frente, então. Vamos em frente. Bom, São só 40 anos de história, né? só 40 e mais 5 de faculdade. É isso. Com você, 40. 42, pai. Como meu pai é uma pessoa muito humilde, ele não vai falar do currículo dele, então eu aproveito aqui eu para falar tudo que esse homem construiu ao longo de 45 anos de profissão. Ele participou do empreendimento Riviera de São Lourenço, construiu diversas casas e prédios em Alphaville, construiu, junto com meu avô, o Mackenzie Tamboré e diversos prédios do Mackenzie em São Paulo. Então, assim, o meu pai tem inúmeras histórias e um belo portfólio, projeto. Posso dizer que trabalhar com meu pai é uma grande inspiração e que, ao longo desses 25 anos com ele, eu fiz 2 faculdades, arquitetura e engenharia com o seu Walter. E aí, pai? Vamos lá. Vamos. Por que e como você escolheu a engenharia? O caminho natural foi de ter afinidade com a parte de ciências exatas, né? E por jogar basquete, tomar contato com o pessoal, me arrumaram um trabalho para conciliar com o jogo com o basquete. Eu fui trabalhar numa construtora, né? E aí conheci arquitetos e comecei a pegar desenhos e aprender a desenhar a nanquim, em folha de papel vegetal, né? E comecei a gostar bastante de todo esse processo de dentro do escritório. E nessa coisa acabei escolhendo engenharia civil. Eu gostava de exatas, poderia ser qualquer engenharia, né? Mas a coisa foi caminhando, Deus foi indicando o caminho para ir para a engenharia civil, que eu acho que é um caminho para quem tem dúvidas nas escolhas, um caminho bem amplo, bem abrangente. É uma área bem Bem abrangente, muitas oportunidades. E pai, conta aqui pra gente por que e quando você deixou de jogar basquete? Qual foi a virada de chave que te fez pensar, vou para engenharia, deu basquete? Não, eu nunca tive, creio que nunca tive essa dúvida da escolha, né? Eu fui até onde foi possível conciliar as coisas, 20 e poucos anos, mas a partir do segundo ano de faculdade aí a demanda era grande, né? E eu tive que fazer uma escolha de tempo, porque ou eu levava mais ou menos a faculdade, ou eu levava mais ou menos o basquete, ou nenhuma das duas coisas iam ficar completas. No meu entender, tem gente que levou as duas coisas. Eu acabei escolhendo, tive a oportunidade de jogar adulto, mesmo depois de ter infantil, juvenil e no Palmeiras, o Mirim no Hebraica, no outro clube que tinha aqui na Marginal, no Clube Espéria. Mas fiz amigos no Mackenzie, no Palmeiras, né? O Palmeiras, a diretoria, pessoas que financiavam o basquete, pagaram a faculdade para mim, tá certo? Deram meu primeiro carro, tá certo? Para conseguir trabalhar, cumprir o compromisso que eu queria, trabalhar e treinar. Então foi uma época frutuosa e eu fui caminhando. E como todo o pessoal que estava envolvido era do Mackenzie na época, essa pessoal da diretoria que tinha construtoras tudo, eu queria entrar no Mackenzie, né? Aí fiz exame
aquele vestibulares que tinha Mapofê e um monte de coisa aí. E acabei escolhendo, entrando em algumas e escolhi fazer Mackenzie. Na verdade, ele não quer falar, mas ele liberou a cadeira, o lugar para o Oscar Schmidt entrar, porque o Oscar nada mais era do que reserva do meu pai. Há controvérsias, não, a história é outra, Oscar né? Schmidt, É, agradece. o grande Oscar Schmidt, não. O que acontece é o seguinte, ele é 2 anos mais novo que eu, então é uma brincadeira que nós temos entre nós dois, tá certo? Ele é gigante, é um dos melhores jogadores que teve na história do país, né? Continua sendo uma referência como pessoa. O que acontece é que ele era 2 anos mais novo que eu, e nos jogos do juvenil, no Palmeiras, e ele jogando no infantil, muitas vezes o técnico colocava ele no banco do juvenil, pelo potencial, pela força que ele tinha do jogo. Então, se dificultasse muito o jogo no juvenil, o Oscar entrava. Então, a história correta é essa. Inclusive, o Cláudio Mortari, que era o técnico, ele fala, eu louco deixar o Oscar no banco, né? Tá certo, mas é uma É brincadeira. uma brincadeirinha que ele fala sempre. Mas faz parte, ele fala sempre, faz parte da nossa história, da nossa amizade. E a gente ficou quase 20 anos sem se ver quando ele foi para a Europa. Quando voltou, foi uma alegria. A pessoa que me ajudou e também creio que ajudou ele também na carreira dele. Fez uma surpresa no escritório que eu tinha aqui no centro comercial em Alphaville. Falou, chegou essa pessoa que foi importante na nossa vida, do Dr. João Marino, e criei uma surpresa para você. E quando essa surpresa era o Oscar que estava voltando e a gente, né, nesse contato novo, acabei fazendo a casa que ele Que fez ele para mora morar. até hoje, que é uma casa É isso aí. incrível. Muito bom. Esqueci de mencionar aqui também que ao longo da trajetória do meu pai, tem diversas obras, não só como construtor, como empreendedor. Meu pai sempre teve um lado altruísta e sempre se dedicou também a grandes obras de caridade, né, pai? Vamos falar um pouquinho aí. Na verdade, eu ia até te fazer uma pergunta. É, Quais foram os projetos mais marcantes para você ao longo da vida? Essas coisas são difíceis de responder. Eu vou responder, mas são difíceis, né? Cada coisa no seu momento de época, na sua história. Acho que a gente nunca pode se afastar do momento, do que está acontecendo na história da sua vida e na história das pessoas que estão em volta. Obra de misericórdia, ela vem por quê? Pelo amor que eu tenho à igreja, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, pela devoção que eu tenho à atuação da igreja nas obras, no auxílio às pessoas que mais precisam. Então, essas obras marcaram a minha personalidade e tal. Deus foi colocando essas obras na minha caminhada e me deu instrumentos, talento, tudo, como tudo vem dele, e me deu e eu fui fazendo o que me foi sendo apresentado. Teve um momento em que a Rainha da Paz, que é a Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz, que cuida até hoje se vai cuidar, se Deus quiser, por muito tempo, de crianças, das famílias que têm problemas, alguma deficiência, alguma dificuldade, desde paralisia cerebral até outras tantas comprometimentos, foi um marco na minha vida também, tá certo? Porque tinha aquela coisa de ajudar, dar uma coisinha aqui, dar uma coisinha lá, mas foi uma coisa que eu vivi, convivi com as famílias, né? E hoje a Rainha da Paz é uma realidade, que também me foi colocada no caminho por pessoas da igreja, né? Por uma mudança de sacerdote, eu fiquei provisório e esse provisório virou 10 anos na direção da instituição. E a vida continua um amor imenso por essa instituição também. Não estou mais lá
presencialmente, mas minhas orações para que tudo corra bem lá são diárias. Mas através do Rainha da Paz que te levou para as próximas obras de missão. É uma construção, né? A gente está falando de construção, continua sendo uma construção. Então, as coisas vão acontecendo, né? Então, dentro da minha área, né, eu fui conhecer umas irmãs, umas freiras que cuidavam de irmãos que moram nas ruas, né? O sacerdote da paróquia que eu frequentava, a paróquia Bom Pastor aqui de Alphaville, me levou lá para ver uns vazamentos. Daí a gente começou a sonhar com elas e construir um convento que hoje, creio, dá a estrutura para que elas continuem o apostolado delas. Aí eu tive contato com os irmãos de rua, mas nesse mesmo momento em que aconteceu isso, eu estava aprovando um projeto no centro de São Paulo, né, não vem ao caso qual projeto, e eu fiquei indignado porque eu parei o carro próximo à Catedral da Sé e até chegar ao prédio Martinelli, eu vi coisas, né, todo tipo de apologia de coisa ruim e pessoas dormindo uma em cima da outra. Era um dia de frio ali na estátua do Anchieta. E me deixou transtornado. Eu consegui fazer o que eu fui fazer, mas fiquei transtornado. E isso começou a levar a acontecer vários fatos concretos, né, que me deram clareza no caminho a seguir, até no trabalho das irmãs com os irmãos de rua, né, nas Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, que faziam esse trabalho, mas na hora do acolhimento, elas estavam no momento que elas não tinham acolhimento para onde levar, elas falavam de uma missão Belém, vamos levar na missão Belém. E num momento de falta de vagas, eu acabei conhecendo essa missão Belém e é onde eu estou, na Associação Menino Jesus Missão Belém, onde eu tenho tentado ajudar com os talentos que Deus me deu. Muito bom. Na profissão, né? Explica aí para todo mundo o que é a Missão Belém, pai. A Missão Belém é um mundo à parte com relação ao socorro a essas pessoas que moram nas ruas, né? Ela tem casas de acolhida em São Paulo, no Brasil, e convida, né? Tem essa evangelização diária no centro de São Paulo, tal, convidando para que os irmãos saiam da rua e entrem numa caminhada de restauração, né? E isso quem procurar a Associação Menino Jesus Missão Belém vai achar toda a história, ela é grande, o padre Jean Pietro e a irmã Cacilda que estão à frente, mas tem muitos missionários, muitas pessoas leigas que fazem parte dos grupos e que fazem essa acolhida. Tem um prédio na Sé, de frente para aqui da Catedral da Sé, que diariamente recolhe, tem 140 e poucas camas e vagas, né? Que uma parte é para os cuidadores que dão no final, para quem aceita a caminhada, toma um banho, tal, faz uma desintoxicação e são dirigidas para vários sítios que são distribuídos em São Paulo. E aí entra numa caminhada de restauração realmente. E essa restauração é concreta, é documentada, é válida. A gente tira o estigma de que as pessoas não têm jeito. Tem jeito, muito jeito. Eu convivo hoje vou falar que centenas de irmãos que vieram das ruas que trabalham nas obras que eu acompanho hoje da própria Missão Belém, como voluntário, como amigo dessas pessoas. E essa caminhada está combinando com a construção de uma casa de acolhida no Belenzinho, que é um prédio, né, que vão ter 200 leitos para os irmãos que estão em fase terminal de vida, que precisam da sustentação. Uma casa, porque a Missão Belém é uma família, né? Porque quando se trata alguém no hospital ou numa casa de saúde, faz o tratamento, tem que voltar para casa. Essa casa não existe, essa família é a missão. E a Missão Belém são núcleos, né? Núcleos de grupos de até 12 a 16 pessoas que têm um pai da casa, um sireneu que ajuda,
e acompanhamento espiritual com os religiosos. A Missão Belém tem na faixa de 700, 800 doentes graves, né? E precisa ter em São Paulo um local para que eles fiquem, voltem para casa e tenham o acompanhamento hospitalar nos hospitais de São Paulo, né? E se Deus permitir um dia, essa casa de acolhida vai ser como um hospital de retaguarda, né? É o sonho e o projeto dela é para isso, mas tá tudo nas mãos de Deus, né? A gente está trabalhando para fazer. E é isso, gente. Agora nós vamos para o bloco 2. Aprendizados no canteiro de obra, pai. Nem preciso dizer aqui que são situações que exigem muita paciência, mas muita paciência, conhecimento técnico e muita experiência para conduzir. Porque eu digo que quem escolheu a profissão de engenheiro e empreendedor, ele é um maestro de uma orquestra. Ele não é apenas um engenheiro CLT carteira assinada que bate o ponto, checa o que ele tem para ver durante o dia e vai embora. Você como empreendedor, né, pai, ao longo do que eu vivi assim com você, eu lembro que você respirava engenharia, vivia de engenharia. As nossas férias escolares, a gente passava 30 dias fora e o Nextel, radinho funcionando 24 horas. Nunca conseguia desconectar e tirar umas férias 100% desligada, né, pai? Sim, foi um momento de excessos, né? Que talvez a juventude abra portas para isso, e aí você, para achar que mantém o controle das coisas, você, na época, apareceu o bendito do celular, que a gente podia estar em qualquer lugar e tá controlando, respondendo às demandas, né? Mas foi uma época de bastante fruto, de bastante aprendizado. No canteiro de obras, como é o tema, até hoje se aprende, né? Porque mudam as pessoas, muda a formação, né? Hoje a gente vive com outro tipo de mão de obra diferente do que era há 30 e 40 anos atrás. Como quem era de 30, 40 anos falava de antigamente ainda, de mestres encarregados estrangeiros. A gente formou muita gente, teve que formar muita gente para a gente conseguir trabalhar. E isso é um aprendizado de vida, né? Eu, por gostar muito de engenharia, sempre li muito sobre engenharia e comprava coisas além do que das necessidades para estar informado. E as demandas eu ia buscar informação. Hoje nós temos, né? Os chats, não sei o que, né? Mas a gente tinha que ir atrás de professor ou de um profissional mais antigo para tentar sanar as demandas. Mas o esforço pessoal ajuda muito, né? O esforço pessoal ajuda muito. Agora, quando você começa a dar certo, qual é o risco do excesso de aparecer uma demanda muito grande, né? Quando você começa a fazer as coisas direito. Parece simples falar, aumenta a estrutura, né? Realmente é um caminho, mas não é um caminho 100% seguro, é um caminho. Mas você aí tem que gerenciar os terceiros que vão estar fazendo o que você deveria estar fazendo. Então, cada um tem um caminho. E você conhecer bem a sua profissão, né? Tá certo? Tá bem informado, dominar o que é de escritório, né? E saber ter humildade de aprender com o que é do canteiro sem ceder para coisas erradas, né? Então, é uma somatória que é muito bonita, né? Para qualquer pessoa, eu acho. Você vai aprender a se relacionar com pessoas mais simples, com mais recurso, com menos recurso, né? Com pessoas que estão começando do zero, tanto na mão de obra como na profissão, né? Como pessoas que tiveram paciência com você também no seu início. Você Tá lida certo? com todo Com tipo de gente. todo tipo de pessoas.
Então deveria ter aula de psicologia Concordo, pai. na engenharia e arquitetura. Psiquiatria e psicologia. Como medicar pessoas que trabalham com obra. Eu tinha um amigo que falava que entregar obra não é serviço de engenheiro, é serviço de psicólogo ou de psiquiatra. Eu digo que é um ato heróico concluir uma obra com sucesso é um ato heróico. Porque tem muito questionamento que às vezes não tem sentido, apesar de a pessoa ter o direito de questionar por ter comprado o imóvel, né? E assim, ao longo desses 25 anos trabalhando com meu pai, vou contar aqui um pouquinho da minha história. Não sou a protagonista do podcast hoje. O que eu sempre enxerguei, assim, que agregou muito o meu trabalho com o meu pai, eu vou deixar ele falar também o quê. Ou não, né? O meu pai sempre fez grandes obras, ele sempre foi um engenheiro que adorava estudar arquitetura, ele fazia diversos projetos, compatibilizava esses projetos. Isso é uma defasagem muito grande no mercado também, né, pai? Alguém que pegue e assuma tudo. E por ele gostar, ele ter esse dom, realmente é um dom, não é para qualquer um. Eu lembro você fazendo os projetos à noite, mas o meu pai, eu posso dizer que eu achei um defeito nele ao longo desses 25 anos. Entre vários. Ele nunca gostou da parte de finalização de obra, era o terror da vida dele, assim. Ele construía 50 mil metros quadrados igual um rinoceronte. Mas chegava na hora de rodapé, acabamento, aquele famoso olhar que eu sempre falo no meu Instagram, que é o famoso olhar de psicopata. O meu pai, assim, ele queria sair correndo, né, pai? A gente tinha que enfrentar, mas não era o meu perfil. Tinha que ter pessoas para olhar com esse nível de detalhe, né? E nunca na construtora também o pessoal de obra sempre está acostumado a tocar coisas muito grandes, né? Chega no final, tá todo mundo exausto, e aí entra uma pessoa nova com um outro olhar que consegue fazer checklist. Tem etapas que muitas vezes elas se sobrepõem demais. Eu acho que o assunto de chegar no acabamento ele muitas vezes se sobrepor. Teve épocas em que a obra estava fazendo concreto de estrutura, já estava vindo acabamento lá embaixo, então você começava a misturar muitos profissionais, e aí tem o cuidado da proteção, de não estragar o que está feito, então muita coisa foi perdendo sentido para mim nessas correrias, né? Porque tinham financiamentos que obrigavam a entregar coisa com uma rapidez muito grande, que para mim caía a qualidade do que eu via, né? Eu nunca fiz obra pública, nada, Graças a Deus. mas eu via naquela correria e ainda para mim era uma sobreposição, um atropelo que, que, que virava como se fosse uma exaltação de quem fazia tudo aquilo, né? Só que deixava um rastro de problemas muito grande, né? Isso foi o que eu vi. Não quer dizer que tenha sido com todo mundo, mas o que eu vi. Então eu comecei a escolher. Eu não quero isso para mim. Eu quero, quer dizer, se eu vou participar do desenvolvimento dos projetos, da concepção, com os arquitetos, com todo mundo que está envolvido, vamos tentar. Nem sempre é possível que a gente encaixe as etapas certas para que a gente entregue o melhor que é possível nesse artesanato que é a construção civil. A construção civil é um artesanato. Cada obra é uma obra. Cada obra é uma história. É isso aí. E Tem um momento que vive também, muitas vezes, de falta de mão de obra, momentos difíceis escassez do de país, escassez de produtos. Então, teve tudo isso nesse confisco de dinheiro que era para pagar funcionário, mudança de moeda, teve tudo isso nessa história, né? Eu costumo dizer que a construção civil e a arquitetura não são profissões nada lineares. Apesar de engenharia ser exatas e arquitetura humanas, você pode fazer o cronograma, né, pai? Sim. E
muitas vezes foge do cronograma e não é por falta de competência. Não. É porque simplesmente a gente lida com muitas pessoas, né? E lidar com pessoas, só quem lida com 1.000 funcionários, 500, 10, 5, entende exatamente. Hoje a parte estrutural, a parte, vamos dizer, cinza, ela tem o fluxo normal, mas tem falta de mão de obra, né, no mercado. Né? Quando você vai para os acabamentos, mas eu não estou falando de azulejo, piso, isso aí faz parte do normal da obra. Mas quando você começa a entrar em detalhes, muitos detalhes, que são da vida, que a pessoa que vai receber entende como da vida dela, já começa a complicar, porque nem todo mundo vai enxergar, né? Se entrega um apartamento, daí a pessoa vai entrar nos detalhes, aí o arquiteto que vai passar por essa etapa de que é o sonho da minha vida. O sonho da vida, se for uma entrega de um apartamento ou receber um imóvel, vai ter decepção, porque ele não vai te entregar esse sonho, vai virar Nunca se nunca realizar. não, você, né? O sonho tem que ser ter uma boa família, um lar, aproveitar aquilo com caridade, com bastante humildade, porque o sonho do detalhe, do detalhe, do detalhe é perigoso você ficar louco, né? Não você, construtor, né? Quem está recebendo Você aquilo. busca por uma perfeição que nunca vai existir. Não, Nunca. não. Né? Passei por isso Tem recentemente com a muitas reforma do meu pessoas apartamento. que são competentes, tudo, mas chega um nível de detalhe da janela, da cortina, da luz, do fornecedor, né? Então, É nesse momento, pai, que eu tive a, a minha segunda ou terceira crise existencial na área. O que a arquitetura agrega na vida dos outros? Na minha visão da época, agrega o pior, porque eu me formei, trabalhava na W Torre como estagiária. Vamos contar aqui um pouquinho do meu trajeto. Meu pai foi o grande incentivador da vida, assim. Ele torcia, me levava nos vestibulares, ele torcia assim: você vai passar no Mackenzie, você vai passar no Mackenzie, porque a família inteira era mackenzista. Tinha uma torcida gigantesca, assim, minha mãe professora do Mackenzie. E aí fiz o vestibular, arrasei, gabaritei, mas chegou no dia da prova técnica, meu pai falou: e aí, você vai passar? Falei, pai, esquece, você vai ter que pagar uma faculdade particular, porque não que o Mackenzie não seja, mas a gente tinha direito à bolsa por ser filho de professor. Pai, vai trabalhar dobrado, vai pagar minha faculdade, porque a prova foi uma desgraça. Enquanto eu estava lá desenhando o bonequinho, enxergue a cidade com traços, usando técnicas de traços pontilhados e sombreamento. Eu estava lá desenhando um bonequinho e um predinho, assim, uma casinha. O cara do meu lado estava desenhando o Cristo Redentor com os braços abertos, o morro do Corcovado, usando técnica de pontilismo, sombreamento, até chegar no final do colorido, assim. Eu olhei para o lado, falei, nossa, é a humilhação, né? E aí prestei FUVEST, mas só para cumprir protocolo. Passei na FAAP de primeira, o que também não é muito difícil, né? Não estou tirando meu mérito. E acabei escolhendo Belas Artes, porque eu falei entre Mackenzie e Belas Artes, eu quero uma faculdade mais artística, né? O Mackenzie eu sempre soube que era uma faculdade mais técnica, mais... É onde... eu tenho uma observação para fazer aí, Ai, desse que você complementou, né? Tudo isso foi vivido, foi intensamente, né, com bastante amor aí para que você achasse o seu caminho. Agora, essas dificuldades, elas são sanáveis, porque a profissão que você escolher, você tem que se aprofundar, né? E você tem que identificar aquilo que você não tem talento, né? Mas matemática é aquela coisa de repetição, repetição, repetição. A cabeça não tem a lógica da matemática, mas tem como treinar, 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 treinar. O assunto de olhar para o lado, a gente pode olhar, mas a gente tem que olhar para frente, a demanda que nós temos, porque uma pessoa saber fazer o Cristo Redentor perfeito, ou saber
fazer o Empire State Building também perfeito, tem uma história atrás daquilo ali. De repente o cara está vivendo daquilo ali, né? Eu entrei na engenharia, me abriu muito a porta de viver os projetos, ter trabalhado com um arquiteto, que foi o basquete que me arrumou esse trabalho. Então eu trabalhei com um arquiteto que virou um amigo, era mais velho, virou um mentor, que começou a me dar desenho. E eu fazia esses desenhos de fim de semana, antes de vocês existirem, para sobreviver, tá certo? Para acrescentar valores, porque minha família era humilde, era uma família de classe média baixa. E, e o fato de eu ter trabalhado com esse arquiteto, eu fui obrigado a enxergar muita coisa nos projetos. A gente desenhava nanquim, à mão, né? Então ele me dava muita planta que até um certo ponto foi automática, e depois de um certo ponto que você começa a enxergar, você começa a corrigir, você mesmo se autocorrigir, né? Então, quer dizer, foi um treino, porque eu não tinha isso. Se eu tivesse escolhido engenharia sem ter tido essa bagagem com esse arquiteto, eu teria também, talvez, olhado do lado e falado, pô, eu não sei fazer. Vou desistir. Não, exatamente. Então, tudo é possível, toda profissão, fazer com amor e se dedicar. Se informar, se dedicar. Vocês têm muitos instrumentos, mas o tempo de dedicação não pode ser substituído por facilidades que o meio da web te dá. Você tem que se aprofundar, tem que ler, né? Tem que enxergar o que está acontecendo, se atualizar, mas tudo dentro de um limite. Porque hoje tem tanta coisa que você não consegue absorver tudo Não, no tempo. impossível. E tem um básico que tem que fazer. Tudo que você projetar vai ter que ir para um canteiro de obras ou para uma obra pronta que você vai acabar, e você vai ter que botar ali dentro essas coisas que estão acontecendo. E buscar informação do que não é competência sua profissional. Então, seja arquitetura, seja engenharia civil, eletrônica, seja lá o que for, é ser um bom profissional, né? Como Maria Teresa de Calcutá falou quando tentaram linchar ela na Índia. Ela não estava querendo converter, ela estava dizendo o seguinte: se você é um muçulmano, seja um bom muçulmano. Se você é um cristão, seja um bom cristão, né? Então é isso, você ser de verdade aquilo que você é, tá certo? A gente tem o que oferecer, né? E ser o melhor possível naquilo que a gente tem a oferecer, com caridade, com dedicação, né? E tá olhando para quem está em volta, né? Não ser egoísta, né? O mundo é egoísta, o mundo quer se projetar. A gente precisa dar o melhor. E o caminho abre, sem dúvida nenhuma, o caminho abre. Não precisa tanta exposição, né? Ou nem precisa de exposição, você precisa de exemplo, de fazer o trabalho como ele tem que ser feito. Vai errar? Vai. Vai ser criticado? Vai. E procurar as verdades da vida, né? Porque nada é só material, nada é só conhecimento, né? Tem um lado espiritual que é muito maior do que tudo isso aí. E você tem que estar bem nesse lado espiritual, tá certo? E busque as verdades da vida que você vai achar qual é o caminho correto. Ó, fique. Isso é um tema para o universo do mundo digital aí de muitas falácias e falta de conhecimento, vindo de uma pessoa aqui que tem realmente a experiência vivida em campo, em estudo, em trabalho, em caridade, em espiritualidade. No mundo de tantas mentiras do digital, tudo que meu pai falou aqui assina embaixo, né? Eu não quero, eu não quero, assim, botar nenhum carimbo, nenhuma crítica para as pessoas. O que é importante é que a hora que a gente está acreditando em alguma coisa, de repente essa coisa está indo para um caminho que não é bom, né? Então, esse exame de consciência, né?
E a espiritualidade vai clarear para você se você só está fazendo aquilo para encher o tempo das pessoas ou se você está indicando um caminho seguro em que a pessoa tenha força para o sucesso, que precisa muita força para ter sucesso. Parece que é o mais simples, mas tem a força também para o que for as contrariedades, né? Com as tribulações que vão vir. Não existe caminhada nessa vida sem tempestades, né? Exato. E a gente tem aonde buscar as respostas, né? Elas são muito claras e nós temos um mentor que há 2000 anos desceu, veio aqui, o filho do Altíssimo, e nos disse, pela palavra, nos indicou qual é o caminho. Então, escolher, eu falo, dá o seu sim. É simples assim. E o caminho é através do exemplo, né, pai? Sem dúvida nenhuma. Não é não precisa. Tem, pai, não guardo versículos, mas diz que você sai e evangelize, m- mesmo se precisar usar de palavras, mas você não precisa de nada, só a sua vida ter, ter conduta reta, né? Virtuosa, né? Tem muitas maneiras de entender o que é cada coisa antes de tentar inundar esse grande universo que é de informação que existe nos meios de comunicação, inundar com verdades, não com meias verdades, não com interesse, né? Eu acho que isso é a grande transformação que o mundo precisa nesse momento, né? Tá difícil seguir um roteiro aqui com o seu Walter, tão inspirado. Não, Tô gostando, a pai. vida é essa, não tenha dúvida. Tô gostando muito. O bloco agora é trabalhar em família, minha trajetória e por que eu escolhi trabalhar com meu pai. Perfeito? Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Muita gente pergunta como é trabalhar em família. O meu pai sempre foi, além de engenheiro, o meu maior exemplo de postura profissional. Gente, eu vou explicar aqui, eu tô lendo, porque eu destrinchei esse roteiro sozinha essa madrugada. E se eu não ler, vai se perder aqui, o que é muito importante. Desde o início, meu pai me ensinou sobre posicionamento, a forma como me apresentar, de se comunicar, de me portar diante das pessoas e o principal, de me vestir. É um assunto muito delicado que as mulheres adoram debater isso sobre desrespeito em obra. Ah, é muito difícil ser mulher em obra. Eu, nesses 25 anos de profissão, desde estudante até arquiteta formada, nunca fui desrespeitada através do meu trabalho. Não sei se por ser filha do engenheiro Walter, mas eu acredito muito mais que foi pelo o aprendizado de como me posicionar perante a todas as pessoas. Que isso vem de uma base, né? Uma boa base familiar, uma boa educação. A gente trata as pessoas, isso foi realmente um legado que o meu pai e a minha mãe deixaram, deixam, né? E passam para frente através como a voz, né, pai? Então, sempre tive esse questionamento, as pessoas sempre me questionaram a respeito. Agora eu quero te fazer uma pergunta, pai. Como é? Hoje a gente não tem mais um trabalho conectado 100%, né? Mas na época que a gente teve, como foi trabalhar com a sua filha? Quais os maiores desafios? O que te irritava do meu jeito? Eu já sei algumas respostas, mas vou deixar você falar. Chegar tarde. Demorar para acordar, para o cérebro funcionar. Então acho que a primeira coisa, já respondo. A primeira coisa é ficar claro que a gente não está falando de perfeição nessa vida. A gente luta
erra, né? O importante é o que errou ou se ofendeu, mesmo sem ter intenção, ou se ofendeu com intenção, voltar atrás e pedir perdão, se arrepender e realmente corrigir o que a gente fez de errado. Não estamos falando de santidade nessa terra. É uma busca à santidade, mas ela é um caminho árduo e longo. O pai com os filhos, eu acredito, eu só tenho a experiência com vocês dois, né? Temos 2 filhos, eu e minha esposa temos 2 filhos, um casal, Maria Fernanda e Lucas. O que acontece é o seguinte, tem um momento da vida em que a gente não quer que o filho erre. Então isso vira um peso muito grande, né? Então a gente quer que ele acerte, e muito do nervoso, ou do bate-boca, ou da chamada de atenção, né? É porque você quer proteger fora do seu universo, do seu ambiente, quando o seu filho estiver fora, que ele esteja protegido. Isso é só Deus que protege, né? O anjo da guarda, para quem eu acredito firmemente nessa presença real, né? Que o Espírito Santo indicando o caminho. Mas isso é hoje, né? Vocês já estão nos últimos 30 anos, isso ficou muito claro, né? Uhum. Mas aí você já tinha a gente você já tinha uma certa caminhada fora de casa, né? Então, a minha vida foi de acordar muito cedo e uma luta grande ao longo do dia, né? As profissões hoje permitem Agora, o que a gente não pode se entregar a horários, né? A gente tem compromissos que têm que ser cumpridos. Se a nossa vida começa às 10 e termina às 10 da noite, ok. Mas se tem hora que precisam de você 8, 7, 6, tem que estar presente. Então, é isso que a gente fala, mas a vida só que vai ensinar vocês a compatibilizarem com tudo isso, com os clientes, com a sua necessidade. Para quem está em obra, a coisa tem que ser antes das 7. A obra começa às 7. Né? Para quem está com o cliente que começa a querer marcar com você só à tarde, ok, você ajusta os seus horários. Aí vem o casamento, aí tem como é que funciona seu marido, sua esposa, seus filhos, aí vem as demandas. Então tudo isso era motivo de a gente querer um formato, mas aí tem uma personalidade, aí tem os gostos, as competições, os ciúmes e tudo isso aí que quem tem que gerir são os pais, né? Ou viver os pais, né? Vamos lembrar aqui que meu pai, casado com a minha mãe, meu pai é engenheiro civil, minha mãe professora de inglês, meu irmão engenheiro, minha cunhada engenheira, e eu escolhi, graças a Deus, a arquitetura, que é onde me fez chegar até hoje. Depois de muitas crises existenciais, eu sou uma pessoa muito feliz, mas eu demorei 20 anos de profissão para falar: isso eu não quero, isso eu quero. E ao longo desse tempo, eu sempre tive meu pai como um grande. Quem é a pessoa que você mais admira na Terra? Na Terra, tá, pai? Que a gente não pode botar Deus, ninguém acima de Deus. Mas o meu grande modelo inspirador, assim, meu muso inspirador sempre foi meu pai. E eu acho que por isso que eu demorei tanto para casar, para encontrar alguém, na verdade. Eu pedi tanto para Deus uma pessoa e Deus arremessou um engenheiro na minha vida, civil, e foi num momento em que eu estava em uma das minhas crises existenciais, porque é muito difícil ser arquiteto, projetar e não tocar obra. É muito difícil você só entregar o projeto e não fazer esse acompanhamento de obra, que era algo que, para mim, desde o começo, foi um grande aprendizado, foi uma faculdade, foi muito além do que a faculdade ensinou. Assim, se eu pudesse escolher entre faculdade e trabalhar com o seu Walter, eu teria escolhido trabalhar com o seu Walter desde o começo. Mas não teria dado valor, né? E não teria tido a base da faculdade. Eu tinha uma admiração tão profunda pelo meu pai, porque
eu sempre admirei pessoas que conseguiam gerir diversas coisas ao mesmo tempo. Eu sou essa pessoa e acredito que poucas pessoas têm essa compreensão de pessoas que conseguem ligar, dirigir, assinar documento, falar com o cartório, fazer uma venda, falar com 5 mestres de obras ao mesmo tempo. E eu via o meu pai como um super-herói, assim, e não aceitava menos do que isso. Então Deus arremessou, mandou, assim, depois de muita oração. Eu lembro exatamente o dia que eu ajoelhei e pedi para Deus colocar um homem muito honrado na minha vida. Por sinal, a gente fez 1 ano de casados. E aí conheci o meu marido através da engenharia. E a gente se conectou no primeiro dia que a gente foi comer uma coxinha no Bar do Veloso. E começamos a contar dos BOs de gestão de obra. E em menos de 2 meses ele estava trabalhando comigo. E eu já comecei a passar a parte de obra e as responsabilidades para ele. E comecei a ser feliz na parte de criatividade. Porque como arquiteta e gerir obras é muito difícil. Você tem a parte da criação, que acontece em momentos totalmente aleatórios. Tem pessoas que funcionam muito bem, como meu pai, que faz um projeto 6, 7 da manhã, né, pai? Gosta de estar no escritório desde cedo. E eu gosto de trabalhar de madrugada. E com o meu marido, na minha vida, a gente conseguiu fazer uma bela dupla, porque eu consigo executar os meus projetos com criatividade ao longo da noite e durante o dia ele faz a execução das obras. Mas, no fringir dos ovos, trabalhar com meu pai, o meu grande problema era acordar cedo, não 20 anos atrás, mas ao longo dessa vida toda, até hoje. Mas o meu pai é a pessoa mais fofa, disposta e querida a ensinar tudo do zero. Ele tem muita paciência, mas muita mesmo. Então, assim, para você tirar meu pai do sério, você precisa remar bastante. Bastante. Ouvi isso ontem do meu marido. Para me tirar do sério, você precisa remar muito. E eu vejo o Aleph como uma cópia de um mini futuro Walter. Mas a oportunidade de ter um engenheiro Walter na vida valeu muito mais. Eu sei que ele vai discordar de mim. Valeu muito mais do que qualquer faculdade, pós-graduação, 1 ano na Itália. Trabalhar com você, pai, é uma honra. Não tenho palavras para agradecer todo o aprendizado, tudo que você ensinou como pai, como marido, como empresário. Essa visão de empresário me fez querer muito mais na arquitetura, me fez querer sair de trás de um computador e de um papel e ir além. Eu sempre gostei da maneira como meu pai conduzia as reuniões, os clientes, os mestres de obra. Eu ouvia de grandes mestres que já faleceram o respeito que eles tinham pelo meu pai desde muito jovem. O Toninho, mestre, uma vez falou: Fernanda, o seu pai sempre foi muito respeitado. Na hora de bater uma laje, ele via que os cabras não estavam dando conta, ele subia, pegava no mangote do concreto e guiava tudo. E eu lembro do meu pai chegando em casa com cimento na cabeça, na roupa, em tudo. Então, assim, posso dizer que você não foi só uma pessoa que fala. Aliás, você não é uma pessoa que só fala. Você pratica, você vive, você coloca isso no dia a dia. E eu acho que nada melhor do que o exemplo para ensinar. Então, eu vou até ler aqui também para ficar registrado. Pai, obrigada por ter sido o melhor mentor que poderia ter. Você me ensinou a enxergar a vida com coragem, a não aceitar limites, a buscar conhecimento e criar o meu próprio caminho.
Aprendi com você que eu não nasci para ter uma carteira de trabalho. Nasci para ter um caminho único. Lembra quando você foi comigo para Florença, me ajudar a achar um lugar para morar? E em 4 dias, andando naquele calor do Agreste, a gente não encontrou nada, até que no último dia... Voltando. Pode continuar, eu vou deixar você continuar essa história, porque... Veja, eu presto atenção, eu tento prestar em sinais. Muitos sinais aconteceram na minha vida e a minha devoção a Maria, a Nossa Senhora, é muito grande. A gente voltando, eu ia ter que ir embora no dia seguinte, né? E a gente não tinha achado nada para ela ficar. E a gente achou, assim, vi jogado no chão uma foto de mais ou menos uns 30 por 40 de Nossa Senhora de Fátima, né? Aí, a hora que eu abaixei, né, para pegar, não, eu ameacei passar e não pegar, falei, é só uma foto, né? Não, que é isso, né? Aí, só que eu abaixei para pegar, a hora que eu levantei, já estava mais tarde, né, que já fechava o comércio ali, tinha com luzes uma coisa imobiliária, só que estava meio fechada já, né? E a gente foi lá e bateu, né, nessa imobiliária. Essa foto estava na frente da imobiliária. Eram 2 mulheres que estavam naquele dia montando e eu abri no dia seguinte para funcionar essa imobiliária. E essas 2 mulheres abraçaram a gente assim de maneira, abraçaram no sentido figurado de acolhimento, né? Acolheram Fernanda, pessoas sim fantásticas, né? E no outro dia, no dia que eu ia embora, ainda consegui achar um imóvel, né? Mostrar 2 ou 3 e, a gente acabou escolhendo um deles e uma delas falou: pode ir em paz, vá com Deus, nós vamos cuidar da Fernandinha para você aqui. Qualquer coisa a gente liga para você, né? Então foi uma coisa assim, coisa de Deus mesmo, porque a gente Você estava aflito, né, pai? tava, porque eu ia ter que ir embora e ia deixar você procurando, né? E foi assim, e deu tudo certo, né? E elas realmente cumpriram o que se propuseram, né? Foram pessoas amigas e colocaram, e você acabou ficando num apartamento em que a pessoa também te acolheu, né? Exatamente. Virou amiga sua, vocês até se correspondem até hoje. Era uma designer de interiores. É. E que também me baseio nela como profissional. Ela tem 10 anos a mais do que eu. E eu lembro dela entrar no meu apartamento para receber o aluguel um dos últimos meses. E eu falei, Francesca, você não sonha em ter um escritório cheio de pessoas trabalhando para você? Aí ela sacou o cigarrão, botou a Prada em cima da mesa com o cachorro e falou: Fernanda, não me piace. Quero paz. Quero la pace. E aí eu com 27, 28 anos, que eu falei, a minha grande aspiração com 40 anos era ter um escritório com 30 pessoas trabalhando para mim. E hoje, com 42, eu me coloco exatamente no lugar da Francesca e penso: menos é sempre mais. A gente poder atender as pessoas com qualidade, com tempo, sem desespero. Não almejo esse sonho de ter 30, 40 pessoas dependendo de mim, só de pensar nisso me sufoca. Então, a Francesca, para mim, foi um grande aprendizado do que eu cheguei, a Fernanda, dos 28 para os 42, assim. Muito obrigada, Francesca Viacava. Conquistei a minha primeira Prada. Meu sonho de arquiteta era ter uma Prada para botar um cachorro dentro, porque eu achava a Francesca o ápice da beleza italiana, do E glamour. ela queria que você ficasse lá trabalhando com E, ela. por sinal, Francesca, quando viu os meus projetos, na hora que ela deu aquela pitada do cigarro e foi pegar o aluguel,
começou a olhar os meus projetos e falou, mas você não quer ficar aqui e trabalhar comigo? Eu falei, ué, mas você não quer trabalhar, você não quer ter uma equipe? Ela falou, não, mas eu tenho 1 ou 2 pessoas só e eu tô com alguns apartamentos na Rússia. Ela trabalhava para oligarcas, porque a família era dona de um hotel numa praia que chamava Forte de Marmi, onde os russos bilionários iam para descansar. E ela me fez esse convite. E aí, entre a cruz e a espada, fiquei na dúvida. E lembro que meus pais estavam indo me encontrar para a gente voltar. Meu pai falou, Fernanda, quer passar mais 1 ano na Itália? Passe. Mas pisou no Brasil, é para trabalhar. Não vai chegar no Brasil e falar, ai, quero voltar para a Itália. Não, vai trabalhar. Mas foi daí que veio a minha história como arquiteta. Eu voltei para o Brasil, era 2011, o Brasil estava explodindo no mercado imobiliário. Meu pai estava terminando um prédio comercial e ali eu instalei, peguei a menor sala que tinha e montei o meu escritório. Que para o meu pai, na visão dele como engenheiro, uma mesa, um computador e uma disposição para trabalhar já bastavam. E eu, como arquiteta, falei, não, gente, não dá. A gente tem que ter um negócio bonito para mostrar o trabalho, né? É a mesma coisa que a gente falar que um personal que pesa 200 quilos vai vender saúde e bem-estar, ou que um cardiologista fumante vai falar que fumar faz bem pro coração. Então, montei meu escritório e daí começou a carreira Fernanda Scudeler, trabalhando aqui junto com o seu Walter novamente, né, pai? Próximo, você montou o seu escritório, né? Montei o meu escritório. Para encerrar, vou ler também aqui, porque é muito importante, não dá para perder uma palavra. Pai, eu admiro muito o que você construiu. Você construiu um legado, uma construtora, uma incorporadora. Abriu campo de trabalho para mim, para o meu irmão, para minha cunhada, para primos, familiares. Nunca vi alguém que soubesse resolver tantos problemas em um dia só. Mas hoje eu te entendo. Admiro mais ainda que meu pai, aos 69 anos, nunca perdeu o réu primário, nem infartou, com tanto estresse, que é gerenciar mais de 1.000 funcionários, 50 mil metros quadrados de obra, acontecendo ao mesmo tempo, tá? Não é 50 mil metros quadrados de obra ao longo de 45 anos de profissão, tá? E eu não tô exagerando. Exagerei? Não. Uma salva de palmas pro seu Walter, que nunca perdeu o réu primário. O melhor convidado que eu poderia ter aqui na poltrona, com certeza, seu Walter. Valeu, pai. Valeu. Oscar, substituto. Se esse episódio te inspirou, siga a gente aqui no Academia Arcflow. Se ele não te inspirou, deixa o like, deixa o dislike, comenta, não comenta. Não, comenta, porque ajuda a engajar. E se essa história te identificou com outras pessoas, compartilha esse capítulo e seguiremos com mais novidades. É isso, gente. Um beijo da Fernanda Scudeler.